Boa noite, queridos amigos e amigas do nosso Frater Joana. É com muita alegria que nós iniciamos um novo estudo da série psicológica da nossa mentora Joana de Ângeles. Hoje teremos estudos extremamente interessantes, reflexivos. A meditação a Ilma vai fazer para a gente, inicialmente. Depois o Flávio vai apresentar 2 capítulos do livro Desperte e Seja Feliz. O médico interno e dor, reparação. E na sequência, o Nélio vai apresentar para a gente um capítulo do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, com o capítulo Mediunidade. Agora eu convido a todos a elevarem os seus pensamentos a Deus. Vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Divino Amigo, rogamos o seu auxílio, a sua ajuda, para a melhor compreensão dos estudos da noite, para que nós possamos internalizar os conhecimentos e vivenciá-los no nosso dia. Que o Senhor possa nos acompanhar hoje e sempre, nos abençoando a todos. Assim seja. Agora eu passo a palavra para a nossa querida Ilma, para o início da nossa meditação. O assunto de hoje, falando, sobre o médico interno, tem uma ligação direta com a meditação, onde nós buscamos o nosso equilíbrio, buscamos nos sintonizar com a natureza e buscamos dentro de nós as energias positivas que vão alterar a nossa mente, produzindo todos os elementos necessários para que a nossa constituição somática, que o nosso corpo se reequilibre e tenhamos, qualidade de vida. Então, iniciando, a meditação de hoje, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Meus queridos amigos, então vamos, através da nossa mente, através dos sons da natureza, buscar um relaxamento, para que possamos trabalhar a meditação. Inicialmente, busquemos uma posição confortável, podendo estar sentada, apoiando os pés no chão, as mãos sobre as coxas, deixando as costas numa posição confortável, mais ereta, para que possamos iniciar com a nossa respiração. Inspire e expire vagarosamente. Que o ar possa entrar pelas narinas, encher os pulmões, retenha um pouco e depois expire suavemente. Mais uma vez, inspire, retenha e expire. Relaxando toda a musculatura, iniciando pelo couro cabeludo,
relaxe. Relaxe as pálpebras, relaxe a face, os lábios, os músculos do pescoço, relaxe os ombros, a musculatura das costas, descendo até o quadril. Inspire e expire suavemente, relaxando. Relaxando os braços, as mãos. Relaxe o tórax, o ventre, o baixo ventre. Inspire, inspire paz, inspire serenidade. E expire tudo aquilo que possa lhe trazer algum tipo de incômodo. Expire tristeza, ansiedade, tensões maiores. Relaxe as pernas, as panturrilhas, os pés, os dedos dos pés. Inspire e expire, relaxando, relaxando. Vamos buscar hoje um exercício para que possamos trazer à nossa mente uma paisagem de serenidade. Vocês podem utilizar essa meditação antes de dormir ou no meio da noite, se por acaso houver alguma interrupção do sono. Vamos para um local onde vocês se sintam confortáveis, seguros. Transporte-se mentalmente para uma praia, um campo florido, uma montanha, um bosque verdejante. Inspire e expire esse ar da natureza, envolvendo em tons de tranquilidade, de harmonia e de paz. Hoje vamos fazer um exercício colhendo flores. Imaginem alguma flor de sua preferência. Da cor que você desejar. Pegue um cesto ou um carrinho e vamos a este local, a este jardim florido. Sinta o perfume das flores. Toque as suas pétalas. Aspire. Sinta o frescor e a suavidade em cada uma dessas plantas que inundam nossa alma de um colorido, de alegria e paz. Caminhe por entre as flores,
e vá recolhendo no seu cesto ou no seu carrinho aquelas que você deseja recolher deste grande jardim. Ande mais um pouco, colha mais algumas flores. Vamos agora para um local debaixo de uma árvore ou uma varanda e vamos reunir essas flores. Pode ser um vaso que você vai levar para a sua casa, para o seu escritório, um ramalhete que você pode dar para uma pessoa querida. Utilize deste momento para esse contato com as flores, inspirar seus perfumes, suavizar sua mente, inspirando alegria, paz, equilíbrio. Que seu coração possa vibrar no tom da natureza, na frequência do bem, na frequência que equilibra. Recolha essas flores em sua tela mental e agora vamos retornar ao nosso local de origem. Vocês podem mexer as mãos, mexer os pés, abrir os olhos e retornar ao nosso ambiente. Gratidão por essa oportunidade e agora, dando sequência aos estudos, convido o Flávio para dar continuidade. Muito boa a meditação, Ilma. Muito obrigado. Muito bom meditar, né? Olá a todos, boa noite, amigos do Frater Joana. Vamos dar início, então, ao estudo de 2 capítulos do livro Desperte, Seja Feliz, do livro da série psicológica da Joana de Ângeles. Esses 2 capítulos que nós vamos estudar, a dor, reparação e o médico interno, né, eles estão fortemente vinculados. A dor, reparação, ou também podemos entender como a dor, resgate, e o binômio saúde e doença no capítulo do médico interno. Eu vou começar pelo capítulo A Dor, Reparação. Joana de Ângeles inicia esse capítulo sendo bastante realista, né? Ela nos diz, inicialmente, que a dor, né, a nossa dor, a tua dor, é intransferível e que ninguém pode compartilhar. E que você gostaria que todos soubessem a sua dimensão, de quanto você está sofrendo, né, a profundidade da sua dor. Ela nos diz, então, que nós podemos compartilhar, mas não podemos compartilhar. Ela é bastante realista nesse sentido, dizendo que não é possível, né? Essa experiência é você que tem que viver, né?
para bem mais dimensionar. É o que ela nos assegura. Então, cada criatura carrega a própria dor. Agora, um aspecto muito importante que ela fala na sequência, né? Os nossos amigos e afetos encontram-se igualmente sofridos, né? Mesmo que não digam, eles passam também por momentos difíceis, né? Então, nós automaticamente achamos que nosso calvário é demasiado, porque ignoramos o testemunho das demais pessoas. Aí ela diz assim: quantos enlouquecem de um para outro momento sem aparente causa que justifique. Eles não suportaram manter o equilíbrio por fragilidade das resistências. Então, diante disso, ela nos diz que não devemos nos magoar com aqueles que não são solidários com os nossos momentos de angústia e de dor. Eles, né, já têm a sua própria cota que buscam dissimular e também esquecer. Eu estou acompanhando aqui uma colinha que eu fiz, né, aqui no Word, então vou subindo aqui a tela. Segundo ponto, na Terra todos passam pela agonia de acordo com a necessidade do resgate. E ela nos dá, na sequência, sugestões e reflexões quanto a isso. Ela nos fala: mantenha a paz íntima na tua dor. Evita a rebeldia, a desesperação, o desânimo e a mágoa. Se usarmos a rebeldia, a dor vai ficar insuportável. Se ficarmos desesperados, vai ficar maior do que é, né? E se cairmos em desânimo, nós não vamos conseguir superar. E com a mágoa, a dor vai parecer mais rude ainda. Então, a Joana faz algumas considerações a seguir. Não consideres que você sofre porque foi o pior dos seres no passado, né? Às vezes nós, na dor intensa, na aflição, nós achamos que nós somos piores dos seres, né? De tanto sofrimento, né? Que achamos que estamos passando, né? Existe a dor elevação, existe a dor conquista e a dor resgate. E ela, mais realista ainda, nos fala: a tua é resgate, sim, e teu amor não conseguiu evitar. Por isso mesmo, ama. Saia do pessimismo, da autocompaixão e da revolta surda e amando mais. E conseguirá com rapidez, dessa forma, a harmonia. Ela nos fala que no nosso processo de resgate, porque amando tem sido mais amenas as nossas provações, né? E assim nós recebemos ajuda incomuns que poucas pessoas recebem nesse processo de amor e de auto-amor, né, principalmente. E, na conclusão desse capítulo, Joana faz um balanço, que ela chama de um balanço justo, e, né, que a nossa coleta de favores divinos é muito maior do que o testemunho de lágrimas e de dores. E esse parágrafo seguinte
né, tem um vínculo com o capítulo do médico interno. As dores podem ser amenizadas se mudares de paisagem mental e começares a agradecer a Deus, louvando através da oração. Para terminar esse capítulo, rapidamente, para entrarmos num capítulo bastante importante também, que é o médico interno, né? O que fazer quando formos convidados pela dor reparação? Então, Joana de Ângeles responde: abastece-te nas fontes do bem inexaurível do bem e organiza a tua vida moral e mental, de forma que teus atos sejam produtores de harmonia pessoal e de equilíbrio quando você for convidado pela dor reparação ao testemunho de libertação espiritual ou diante de qualquer expressão de sofrimento que te visite. Né? Compreendemos aí a dor física, a dor emocional, sentimental, psicológica. Né? Então, de imediato, irmãos, vamos passar ao capítulo do médico interno, que é uma sequência de entendimento desse capítulo dor reparação. E nesse capítulo ela denomina como dor resgate. Então, alguém gostaria de fazer alguma observação? Senão eu vou adiante. Ok. Se você fazer o segundo capítulo, a gente comentar no final, né, Sr. Flávio? Pode ser? Tá ótimo, tá tudo bem. Então tá bem. Médico interno. No primeiro parágrafo, a Joana de Ângeles já faz uma observação importantíssima sobre a questão do resgate, né? Da dor resgate, ou seja, da dor reparação, né? Ela diz que muito, principalmente, né, na questão física, né? Ela diz que muitos discípulos sinceros do espiritualismo afirmam que todas as ocorrências desagradáveis da existência terrestre são resultado de punições da divindade, né? Punições de Deus. Eu ouvi muitas vezes isso. Ou que são resgates impostos pelo erro do passado, né? De outras reencarnações, próximo ou anterior, né? De outras reencarnações. Mas Joana diz que não é bem assim. Né? É uma boa notícia, né? Que essa crença generalizada merece reparos, porque não se ajusta totalmente à linguagem dos fatos, né? Na prática. Não é isso. Né? Então, o porquê dessa afirmação que ela faz? Primeiro, ela fala que o conceito sobre esta divindade punitiva e cruel está defasada, né? Diante da compreensão do amor, que é o recurso dinâmico em vigência em todo o universo. Segundo, jamais a consciência cósmica se imiscuiria mediante atos de perversidade aplicados contra as frágeis criaturas humanas, ignorantes da realidade e da ação, ainda através das primárias do seu desenvolvimento. Né? Ela fala, então, que nós ainda somos muito ignorantes da nossa realidade de destinação. Né? Nós estamos destinados a, por exemplo, a plenitude, a felicidade, que ela trata desse assunto em toda a série psicológica. Então, nós vamos ainda
num crescente de entendimento cada vez mais desse alcançar a consciência cósmica, né? Alcançar o estado luminoso. Joana, então, a partir desta introdução, faz uma abordagem da evolução sobre dois aspectos: o binômio saúde e doença, ou seja, o positivo e o negativo, né? Para situar o médico interno. Então, o processo de evolução se dá através de dois aspectos: do resgate como do aprimoramento, da doença e da saúde. O que mais? Ela fala também da queda e do soerguimento. E da mesma forma, isto é muito importante para que a gente anote, né? Há ocorrências da invigilância, da irresponsabilidade, do desamor de cada ser. Nem sempre, portanto, as enfermidades podem ser consideradas como processos kármicos, né? Como muita gente acha, né? Em mecanismo de reparação. Então, nessa altura, Joana de Ângeles vai apresentando o médico interno, suas características, seus métodos, né, seus processos, através do pensamento, interferindo nas emoções em nível celular, né? Sugerindo que os diversos tipos de emoções modulam os neuropeptídeos e neurotransmissores, né? E atuam nas células imunológicas. Isso porque esses mediadores químicos trazem consigo o colorido das emoções. O organismo é excelente máquina, constituído por equipamentos delicados que são comandados pelo espírito através do cérebro. Agora, em sequência, vamos ao aspecto negativo e positivo. O aspecto negativo, né? Quando você não marcou a consulta com o médico interno, ou foi na consulta, mas não tomou os medicamentos, não é isso? Então, o aspecto negativo, quando o indivíduo tem propensão para o pessimismo, o ressentimento, o desamor, cargas deletérias são elaboradas e atiradas nos mecanismos encarregados de preservar a organização somática. E aí vai produzir inúmeros males, né? Esse é o aspecto negativo. Pessimismo, ressentimento e desamor. O aspecto positivo. Igualmente, as disposições otimistas, né? E afetuosas, que ao contrário, né? E geram energias refazentes, que recuperam os desarranjos momentâneos dos complexos órgãos que constituem a máquina fisiológica. Então, ela vai nos lentamente a compreensão, nos levando à compreensão do médico interno, né? Então, ela coloca que o corpo humano é um laboratório de gigantescas possibilidades. Ele é sempre suscetível de autodesarranjar-se. E ou, oposto também, como auto-recompor-se, conforme as vibrações emitidas pela mente. Então, a mente representa-lhe o centro de controle, que envia as mensagens
mais diversas para todos os pontos da sua organização, né, da nossa organização física. Então, física, neurológica, né? Então, uma emoção qualquer produz descargas de adrenalina, né, na corrente sanguínea. Daí, ocorrem sensações equivalentes ao tipo de emoção que você gera, que é o agente desencadeador, né, dessa ou daquela descarga de adrenalina. Assim sendo, né, qual é o processo? Encefalinas e endorfinas são secretadas pelo cérebro sob estímulos próprios, né, gerando imediatos efeitos no aparelho físico. Encefalinas, né, que é o neurotransmissor que combate a dor. E as endorfinas, né, como nós sabemos, são chamados hormônios da felicidade, que é produzida pela hipófise e se espalha por todo o corpo através do sangue. Ao ser liberado, estimula a sensação de bem-estar, conforto, melhor estado de humor e alegria. Fala, então, que enzimas outras, além dessas, são produzidas com cargas positivas ou negativas, né, conforme a ordem mental. Conforme a ordem mental, que contribuem para a manutenção da saúde ou a piora da enfermidade, né? Então, como nós vimos lá no capítulo da dor e reparação, vamos manter a paz íntima, né? Evitar a rebeldia, a desesperação, o desânimo e a mágoa, evitando, assim, a enfermidade. E como ela falou ali, né, que é sobre a questão dos efeitos sanguíneos, né, que correm dos neurotransmissores e descarregam na corrente sanguínea, né, ela vai falar que o aparelho circulatório é autorreparador. Então, para a compreensão do médico interno, esse parágrafo, né, é muito importante também que a gente entenda e anote, né? Autorreparador, o aparelho circulatório de imediato, a agressão, né, ele reúne a fibrina dos vasos, procurando elaborar coágulos, tampões que impedem a hemorragia e preservam a vida. Então, também ocorre o mesmo com referências às enfermidades, o câncer, a AIDS, as paralisias, as enfermidades cardíacas e outras, né? Então, vejam bem, que sob o comando mental correto, vitaliza o sistema imunológico, produzindo diversas células com poder quimioterápico. Anteriormente, ela disse que o corpo humano era um poderoso laboratório, né? É isso mesmo, né? Vendo que produz diversas células, com comando mental, somos capazes de produzir diversas células com poder quimioterápico, mediante o qual bombardeiam as células rebeldes e doentes, destruindo-as,
da mesma forma, isolando as portadoras de degenerências e favorecendo as saudáveis, assim restaurando a saúde ou facultando maior sobrevida. Afinal, ela diz, o mais importante na área da saúde não é o tempo de vida, mas sim a qualidade de vida, né? O número de anos que se falou, não o número de anos que se falou, mas a intensidade, o bem-estar, a alegria e os objetivos, né, vivenciados. A morte é inevitável e constitui bênção em relação à experiência física. No entanto, a forma como cada qual se comporta no corpo é que se torna essencial. Caminhando para a conclusão, vamos então comentar 3 parágrafos que ela está na parte final. Ela fala que há no corpo humano um médico às ordens da mente, que o espírito encarnado comanda, aguardando a diretriz para agir corretamente. Se esse médico interno for desconsiderado, deixa de atuar, superado pelos fatores destrutivos e igualmente íncitos na organização fisiológica, né? Prontos à desgastante tarefa da doença e da degenerescência celular. Então, meus irmãos, ela conclui, nos dá com a seguinte mensagem: esse médico interior pode e deve ser orientado pelo pensamento seguro, pelas disposições do ânimo equilibrado, pela esperança de vitória, pela irrestrita fé em Deus e na oração, que estimulam todas as células para o desempenho correto da finalidade que lhe diz respeito. Então, amigos, irmãos, vamos trabalhar para habilitar o nosso médico interno cada vez mais e através, então, da oração e também da meditação, como nos colocou, bem lembrado, a nossa irmã Ilma. Então, da minha parte, encerro aqui as observações desses 2 capítulos. Muita paz para todos. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Eu adorei esses 2 capítulos, seu Flávio. Adorei, eu achei, assim, extremamente valioso, né? Como que a Joana abre os nossos horizontes para a questão da dor, né? Que nós temos mesmo isso muito entranhado, né? Nossa, mas eu devo estar pagando alguma coisa que eu fiz na vida passada, né? Nos nossos momentos mais difíceis. Mas quando a gente começa a ler também a literatura do Emmanuel, né? Principalmente aqueles livros dos romances, o Renúncia, né? Ali com a Alcione, o 50 anos depois com a Célia, a gente lembra da trajetória desses seres angelicais que vieram em missões, né, de resgate de entes muito queridos e que passaram por provas que eu com certeza não conseguiria passar, né, situações extremamente dolorosas e sofridas, e a gente percebe que quanto maior a evolução mesmo do espírito, é maior a capacidade de tolerar com resignação, né? Com amor e com extrema confiança, né? Na providência divina. A gente vê que essas mulheres, a Alcione e a Célia, em nenhum momento
elas duvidaram do amparo divino, de acordo com as coisas que foram acontecendo, as mais difíceis, né, as mais dolorosas. Então, o capítulo realmente é muito esclarecedor para nós nesse sentido. Seu Flávio, estava desligado o som. Isso mesmo. Autoconfiança, né? A crença irrestrita na espiritualidade maior em Deus, né? Nos destinos, né? Da Mas vivência, é bem interessante que também, seu Flávio, nos levará cada vez mais. que ela deixou claro aí eu achei que ela deixou claro para a gente aí que, na verdade, eu acho que também está no Kardec, né, no próprio Livro dos Espíritos traz isso, que, na verdade, na Terra não tem ninguém que tá livre, né, de passar pelos sofrimentos, né, no atual estágio evolutivo nosso e do planeta, a gente sabe que ninguém está livre dos sofrimentos, né, então ela nos convida, até bem atual a questão da dor, reparação, desse capítulo aí, e também do médico interior, né, desse momento que a gente está passando, né, nos convida a buscar forças, né, a fortaleza que ela fala lá, né, a gente até fez um estudo hoje cedo do Evangelho no Lar aqui em casa, e um dos 3 nossos auxiliares na nossa evolução, que Jesus conta lá para os apóstolos, um é bondade, o outro é o conhecimento, e o último é fortaleza, que a Joana coloca aí nesse dor e reparação, né, a fortaleza que ela também traz como, não é qualquer fé, né, é uma irrestrita fé, né, ou seja, não depende de fatores externos, né, dificuldades, é uma fé irrestrita mesmo, acho que a gente nem sabe o que é esse negócio de fé irrestrita, e nossa fé é restrita, né, nossa fé é restrita quando a gente não tem dificuldade, quando a gente tem dificuldade, a gente, né, a gente já não está de bem, a gente começa a querer, né, duvidar dos desígnios de Deus, né, a nosso respeito. Então, é muito bom mesmo, gostei muito dos 2 capítulos, e nos convida também essa questão do médico interior, ou seja, é tão forte, uma coisa que a gente ainda não desenvolveu, e ela está explicando isso detalhado, a questão do bem pensar, né, é tão forte que pode mudar até questão de saúde, né, a nível celular mesmo, acho que vai ser uma coisa que futuramente nós vamos ter mais acesso, né, quando conseguimos domar mais nossos pensamentos e sermos mais equilibrados, eu acredito que, por isso que eu acho que assim que o mundo estiver melhor, né, automaticamente as doenças vão diminuir, porque o ser vai saber a sua destinação, como a Joana sempre fala também, né, a sua real destinação. Então é isso. Se a Ilma, o Pacheco, ou o Nélio quiser comentar alguma coisa. Isso mesmo, Martim. Ela mais uma vez reforça a necessidade da nossa harmonia interna, nossa harmonia espiritual, o nosso equilíbrio, porque assim como nós produzimos as doenças, nós também temos a capacidade de extingui-las, ou mesmo de revitalizar e vitalizar o nosso sistema imunológico para que a gente evite as doenças, ou, como já foi estudado em capítulos anteriores, aí, 2 estudos atrás, né, quando fala que o sistema imunológico reforçado, a pessoa não está imune a doenças, mas ela vai se recuperar com muito mais facilidade, né, e os danos vão ser menores. Então, ela faz esse chamado novamente, né, ressaltando aí a questão do pessimismo, o quanto isso faz mal para a pessoa, né, para o indivíduo, né, porque altera todo esse sistema de defesa, e é importante que a gente tenha sempre isso em mente, mantenha o equilíbrio emocional. Então, as ferramentas para isso, não é o autoconhecimento, é o poder da oração, e é assim que nós vamos dia a dia galgando patamares mais evoluídos aí. Eu queria só ressaltar, né, que quando a gente passa, né, por um momento de doença, um momento de dor, ou nós vemos algum familiar, uma pessoa querida, né, passando por um momento desse, nós nos questionamos às vezes, né? Mas se nós observarmos um pouquinho mais atentamente, a dor, ela abre um campo muito grande para que a gente se desligue das coisas materiais e preste atenção mais nas coisas espirituais.
É através da dor que a gente vai orar mais, que a gente vai se ligar mais a Deus, que a gente vai buscar algo, né, acima do material para completar e para trazer, para nos trazer, né, algum tipo de conforto. E muitas vezes a gente geralmente fala assim, mas por que isto me aconteceu, né? Por que fiquei doente? E ao passo que a pergunta correta deveria ser, para quê? O que eu estou aprendendo com essa doença, com esse momento delicado, né? E aí a gente vai abrir a nossa mente, o nosso coração para uma autoanálise e verificar o quanto aquilo nos é benéfico, o quanto nós passamos a aprender naquele momento em que ficamos, assim, muitas vezes em silêncio conosco, porque senão a gente está distraído, né, com tantos afazeres e tantas coisas aí do mundo, e a dor, a doença, ela nos remete a essa interiorização. Então, é nesse silêncio, às vezes, que a gente encontra muitas respostas. Então, é para ter também um olhar positivo diante, né, de alguma enfermidade ou de algum processo, né, de grande dificuldade, que é o momento que nós fazemos os nossos resgates, mas buscando essa ligação com Deus e fazer, né, as reparações que nos são necessárias, né? Então, que a dor, né, ela seja vista como também um grande remédio. Então, se ninguém quiser mais comentar, acho que podemos passar a palavra para o Nélio aí, né, Nélio? Só queria comentar rapidinho, quando a Ilma falou sobre a meditação, me lembrei lá, Ilma, no capítulo que a Jeane Diante fala da meditação, né, da prática, ela ensina como praticar. Não sei se vocês lembram que ela faz ela sugere uma visualização, que é aquela, a Ilma, inclusive, já usou numa meditação, que é visualizar uma luz, né, que vai percorrendo as veias e os vasos sanguíneos, e vai desobstruindo as veias através dessa visualização, que nada mais é que é um poder mental, né, que você utiliza, que você se exercita, que você é uma forma de habilitar o médico interno, né? Você vai ficar livre daqueles pontos que podem causar parada cardíaca, né? Então, eu acho que esse capítulo do médico interno é isso, nos estimular cada vez mais essa vivência, né, nas oportunidades que nós tivemos algum sintoma, de realmente, através da oração, meditação, prática do silêncio, esse exercício de visualização, praticando uma autocura, né? E essa autocura, nós tenho certeza, né, que cada um vai ter a correspondência prática que vai dar certo, e essa autocura vai nos propiciar o autoconhecimento das nossas possibilidades ainda que nós não fazemos ideia. Muito bem, era isso. O Marquinhos, já falaram tudo e não sobrou nada. Eu vou falar mais o quê? Não sou isso. Esgotaram o assunto. De parabéns. A meditação da Ilma foi excelente. Parabéns, Ilma. Cada dia a gente é surpreendido, né? Cada estudo com um tipo de meditação, né? E todas elas bastante interessantes, né? Parabéns ao Flávio pelo estudo, viu, Flávio? É um assunto que nos toca bem de perto, né? Dor é uma coisa que nós, Espírito Terceira Ordem, no nosso comprometimento, nós estamos aqui para superá-las, né?
a cada somos sempre desafiados, né, a superá-los. Bom, gente, hoje o tema que me foi proposto é sobre mediunidade, capítulo 28 do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Eu queria compartilhar com vocês um slide, né? São 4 slides só, podem ficar tranquilos, que não vai passar disso. Então, é o seguinte, Joana de Ângeles vai comentar neste capítulo, ela discorre sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala sobre falsos cristos e falsos profetas. Ela faz uma alusão aos falsos profetas dos médiuns, né, dos médiuns atuais. O que Joana de Ângeles vai, logo de início, o que ela deixa bem claro, é que o surgimento desses falsos profetas, dos cristos, né, falsos profetas e falsos cristos, é em função da expectativa equivocada que nós temos em torno da mediunidade e até do espiritismo. Né? É uma apreciação de aspectos de previsões, adivinhações, né? Uma apreciação gigantesca em torno dos fenômenos, né? E isso impede que os homens impera entre os homens, né? Isso impera entre os homens, fazendo com que haja uma verdadeira sombra coletiva e fazendo com que o conhecimento não estabeleça a verdade, né? A maneira correta de ver o espiritismo, de se relacionar com a mediunidade. Tem uma passagem de João Batista, e João Batista, na companhia de 2 discípulos, quando Jesus passa, João Batista vai falar assim, tá vendo aquele que vai lá? Ele é Jesus, né? O Messias, aquele que vem para salvar a humanidade. Então, João Batista estava apresentando para os 2 discípulos. E os discípulos já se encheram de muita curiosidade. E João Batista disse, vá, né? Pode segui-lo. E aí eles saem seguindo Jesus. Mas eles estavam cheios de curiosidades. E procura Jesus e vendo os passos de Jesus, e Jesus percebe, né, com a sua percepção de global, né, do médio dos médios, Jesus percebe a presença dos 2, olha para trás e vai perguntar, o que buscais? Tá? Então, Emmanuel vai comentar nessa lição aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, na edição 22, ele dá o título de O que buscais? O que realmente nós devemos buscar no Espiritismo e também em torno da mediunidade. Kardec vai dizer, não peça ao Espiritismo o que ele não pode lhe oferecer. Isso é um critério bastante interessante para nos guiar na expectativa correta em relação à mediunidade. Um critério para análise, Joana de Ângeles vai comentar que ela diz assim que é uma psicologia profunda no conhecimento da conduta humana. Quando Jesus vai propor, ele diz assim, preocupado com essa situação, diz Joana, o Divino Mestre se utiliza da simplicidade da imagem, da árvore e do fruto, para a fixação do critério que analisasse, antes de tudo, a questão moral da fonte do instrumento, no caso, o médium. Joana exorta a beleza desse critério e o classifica como psicologia profunda no conhecimento do ser humano. Então, Jesus vai dizer assim, olha, árvore que produz maus frutos não é boa, árvore que produz bons frutos não é má. Então, é esse o critério para a gente analisar se é um falso Cristo, se é um falso profeta, e hoje a gente analisar sobre os médios, sobre os fenômenos que aparecem à nossa volta. Né? Então, é a questão do fruto, e a questão do fruto é uma questão moral, não é a questão do fenômeno em si. Aí ele diz assim, utilizando-se da psicologia transpessoal, iluminada pelo conhecimento da doutrina espírita, Joana vai destacar a psicologia transpessoal iluminada pela doutrina espírita, onde ela vai dizer assim, a faculdade que permite o intercâmbio entre os 2 planos, terrestre e o espiritual, é da alma, que o corpo reveste de células para permitir a sua ocorrência. Então, veja, a faculdade, antes de mais nada, é um patrimônio do espírito. Emmanuel vai dizer isso. Né? Ela tem uma essência espiritual. Isso, com esses 2 conceitos,
A gente vai fazer o seguinte: dados esses dois critérios, concluímos agora a relação dos elementos árvore, faculdade mediúnica e fruto. Tá? Essa relação é bastante interessante na apreciação do fenômeno mediúnico. Observe o seguinte: a árvore, ela tem um caráter instrumental. É assim que o médium tem. Né? O médium tem um caráter, ele tem a sua constituição como médium, esse caráter instrumental, que é o organismo sensório, o perispírito, o corpo físico. Então, o espírito, quando é encarnado, o elemento sensório é o corpo físico. Quando é no mundo espiritual, é o perispírito. Tá? Então, o que acontece? O fruto, que é o caráter moral, né, que é o psiquismo, o espírito, o ego, o self, o inconsciente, ele pode não acontecer enquanto toda a faculdade mediúnica acontece nesse caráter instrumental. Né? Então, a faculdade mediúnica é a percepção, as flexibilidades mediúnicas. Ela pode acontecer em função da árvore, em função do instrumento, né? Do desenvolvimento desse instrumento ao longo do tempo. E o que desenvolve o instrumento mediúnico? O exercício ao longo do tempo. Esse exercício ao longo do tempo que vai desenvolver essa condição mediúnica. A faculdade é uma percepção, uma flexibilidade que vai estar em função tanto do fruto, né, tanto do psiquismo do médium, como também dessa condição dele de instrumento. Né? O fruto, o caráter moral, vai se desenvolver com a educação e que também se dá ao longo do tempo. Tanto é que a mediunidade é um patrimônio do espírito, é uma faculdade espiritual que diz assim, como mediunidade desenvolve-se no tempo, né, nas reencarnações sucessivas, por isso Emmanuel disse assim, a mediunidade é patrimônio do espírito. O homem desencarna assim, quando o homem desencarna, cessa a mediunidade? Não. A condição de exercer mediunidade, mesmo no plano espiritual, sim, há essa condição. Isso prova que a mediunidade é um patrimônio do espírito. E assim, no slide 4, a gente vai ver assim, que no livro Obreiros da Vida Eterna, a médium Luciana comunica à diretora tem uma passagem que vai dizer que o exercício da mediunidade no plano espiritual. E a médium Luciana. Ela diz assim: Luciana comunica à diretora da casa transitória, irmã Zenóbia, que uma entidade mais evoluída espiritualmente deseja comunicar-se com o filho da última encarnação, que faz parte da equipe cujo nome é Gotuso, fazia parte da equipe espiritual, pelo que será necessário incorporar-se a médium. A irmã Zenóbia interveio acrescentando: sim, Luciana, tanto quanto estiver em suas possibilidades, ceda o seu veículo de manifestação. Então, é o exercício da mediunidade como espírito. Então, isso prova dessa característica da mediunidade ser uma inerente ao espírito, e não à matéria, e não ao corpo. Embora o corpo físico sirva de instrumento sensório para que a mediunidade seja percebida. Ok? Agora, eu queria compartilhar com vocês, em função de ilustrar esses conceitos, né? Como que a mediunidade, ao longo do tempo, é exercida, e é isso que vai dar característica, que vai dar o potencial, que vai dar a condição de fruto, a condição de árvore desenvolvida, a condição de faculdade estabilizada, faculdade de desenvolvimento. Isso acontece ao longo do tempo. Então, não se tem a faculdade, não se desenvolve a faculdade da noite para o dia. Isso é um critério bastante interessante, porque a gente pode observar o seguinte, que o instrumento, de repente, está propício a demonstrar e a produzir fenômenos realmente muito interessantes, né? Que, embora nossas leis, as leis físicas, materiais, não expliquem esses fenômenos, mas há explicação no mundo espiritual. E no livro dos médiuns, todos esses fenômenos são explicados. Então, a gente vai ver que mesmo a produção desses fenômenos podem acontecer sem que haja uma condição moral para isso. Isso é muito importante. Então, aqui, o exercício da faculdade mediúnica no tempo
Eu vou usar como exemplo Chico Xavier nas diversas reencarnações do Chico, como esse médium, como esse instrumento foi se desenvolvendo, tanto como espírito, como instrumento, como também a parte moral. E essas reencarnações, para deixar claro, foram reveladas pelo próprio Chico. Ele que disse, olha, em tal momento me reencarnei, era reencarnado nesse ou naquela condição. Então, ele vai falar assim, que no Egito, ele reencarnou como faraó Hatshepsut, 1400 anos de Cristo. Olha que é interessante que, nesse momento, a gente observar que no Egito já havia um ambiente de muito misticismo, de transcendência. E é ali que o Chico começa a sua condição de envolvimento com essa natureza mística, com esse desenvolvimento da própria árvore, do próprio perispírito, da própria condição de médium. E aí uma outra encarnação também revelada pelo Chico é que na Grécia, pitonisa, no templo de Delfos, 600 anos antes de Cristo, ele foi uma pitonisa. Olha que interessante, as pitonisas eram aquelas moças que eram levadas, né, uma vez percebidas essa condição mediúnica, eram levadas para o templo para lá desenvolverem essa condição, né, essa função. E o Chico foi levado por um tio seu para essa condição, para que fosse pitonisa, né, nessa época, né? Só para abrir um parênteses aqui, no tempo de Jesus, Lucas, que o evangelista, né, Lucas, que consta no Evangelho de Lucas, justamente a frase que a árvore boa não produz maus frutos, está no Evangelho de Lucas. E Lucas teve um contato muito grande com Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso foi o que mais trabalhou, que mais falou de mediunidade em toda a sua condição, em todo o seu exercício apostolado. Embora não tenha sido um apóstolo oficialmente, vamos dizer assim, mas exerceu essa condição. E Paulo de Tarso teve como discípulo Erasto. Erasto era jovem ainda, era um menino, e acompanhava Paulo de Tarso. Inclusive, eles fundaram como se fosse uma escola mesmo, uma escola mediúnica, onde ali aconteciam os fenômenos mais incríveis. Acontecia pneumatografia, pneumatofonia, várias materializações. E agora a gente vai ver que quando da codificação da doutrina espírita, Erasto é o que mais participa, e com grande autoridade moral, na elaboração do livro dos médiuns. Então a gente vê que tudo é questão do tempo, não se é da noite para o dia, não é uma coisa que se conquista no estalar dos dedos, né? Uma outra reencarnação do Chico foi de Joana de Castela, a louca, na Espanha, em 1504. Uma observação importante, depois no final, a gente vai ver que cada característica dessa, que cada reencarnação dessa, traz para o Chico vamos dizer assim, um ingrediente, vai trazer para uma condição no exercício da sua mediunidade, né? Joana de Castela, uma coisa muito interessante, Joana de Castela, rainha de Castela e Leão, a Espanha na época era dividida em duas, isso em 1504. Era casada com Filipe I de Castela. Filipe I era conhecido como Filipe I o Belo. Filipe desencarna e desencarna muito cedo. E aí o que acontece? Joana de Castela era loucamente apaixonado pelo marido, o rei Filipe I. Filipe I era um homem namorador. E Joana de Castela, o nosso Chico reencarnado, tinha uma fúria contra todas aquelas que se aproximassem de Filipe I. Era uma coisa interessante, porque o que acontece? Quando ele desencarna, ela, com a sua mediunidade, que havia já sendo desenvolvida ao longo do tempo, passa a ver Filipe I. E aí, o que acontece? E aí, abrindo um parênteses psicológico, né, uma visão psicológica de Filipe I, é lógico, alguém que fixou o seu ego em função do seu corpo, em função da sua beleza, o seu patrimônio, a sua razão de vida era a sua beleza, quando desencarna, ele ficou amarrado ao corpo. Ele ficou preso ao corpo. E a médium, a esposa, a viúva, Joana, que não era louca, mas que era médium, e via Felipe, né, o seu grande amor, do lado do caixão. E não queria deixar que ninguém se aproximasse das moças, ninguém se aproximava do caixão. Os pais e aqueles que tinham interesse da família se utilizaram dessa condição
para decretá-la como louca, e ela vai para Tordesilhas, onde vai ficar durante 45 anos em reclusão, decretada como louca. Tá? Isso vai ter uma participação, vai ter um ingrediente, vai ter uma condição na mediunidade do Chico. Isso que a gente quer demonstrar. Codificação. Agora a gente vai falar na época da codificação. Chico confessa, segreda para alguns, e hoje está até em livro, que ele foi a médium Ruth Celine Jafé. Uma médium extraordinária. Ruth Celine Jafé, num manuscrito de Canuto de Abreu possui, um manuscrito de Allan Kardec diz assim: Celine Jafé foi uma médium extraordinária, muito me ajudou. Era uma médium que se destacava. Para se terem uma ideia, foi a médium que primeiro largou aquelas pranchetas, né, os bicos de pranchetas, para assumir uma caneta. Naquele episódio dos toques de parede que Kardec estava estudando, né, montando o Livro dos Espíritos, e batia na parede, e ele acabou interrompendo o trabalho daquela noite, e na reunião, no dia seguinte, numa reunião, o Espírito de Verdade, o seu protetor, lhe disse: olha, era eu que estava batendo ali. O Kardec falou assim: então, eu tentei descobrir, desconfiei, mas eu não entendi o porquê. É para você, que você tem um erro grande aí nos seus estudos, no seu trabalho. Ele falou: como? Eu já revisei isso tudo. Ele falou: olha, página 2, parágrafo 2. O Kardec olha e fala: meu Deus, agora já percebi. A médium era Celine Jafé. E aí essa médium vai, a cada uma vez por mês, fazer a revisão de todo o Livro dos Espíritos, através do Espírito de Verdade, para receber as influências e que melhor se adaptava às vibrações do Espírito de Verdade, que era o Espírito, a pleide de Espíritos em nome de Jesus, era a médium que melhor se prestava a isso, melhor condição oferecia para isso. Ruth Celine Jafé. Mas, conforme a gente já viu no livro, ela não tinha esse conhecimento da doutrina, mesmo porque quando Kardec chega para conhecer os fenômenos, para fazer os estudos, ela já era médium. 2 anos acamada, e através do magnetizador Rickard, esse foi o nome, magnetiza, os passes, né, são aplicados, ela vai sarando, e ela vai dizer: olha, você é médium. E aí ela começa a desenvolver. E todo aquele salão parisiense, todas aquelas experiências, ela já participava antes de Kardec. E ela tinha outros interesses antes de Kardec, inclusive o interesse financeiro. Então não dá para julgá-la, porque depois da obra de Kardec é uma outra questão, um outro ensinamento da própria doutrina. Mas ela já era médium e já tinha outros interesses. Infelizmente, não conheceu toda aquela ética, né, que envolve a doutrina e a relação dos médiuns, que Kardec demonstra no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e na doutrina em si. Né? Então, agora, a gente vai... o próprio Chico agora reencarna como Chico. Né? Reencarna como Chico. Mediunidade agora é mediunidade Kardec e Jesus. Né? Com Kardec e com Jesus. E aí o interessante é o seguinte, o Chico diz assim: olha, durante 30 anos fui magnetizado no plano espiritual para que viesse na condição de médium. Isso com toda essa bagagem, com todo esse desenvolvimento do caráter instrumental, do instrumento mediúnico, para que ele trabalhasse como médium. Ele passa 30 anos, isso já com toda essa bagagem, né? Porque a missão era grande. E ele dizia assim: a minha pele seria o perispírito, ou o perispírito seria a minha pele. Isso vai explicar por que o Chico ele tinha uma percepção global. Ele pensava, as pessoas pensavam próximo dele, ele percebia. Ele tinha aquele trabalho de cartas no domingo à noite, que ele respondia todas as cartas, e domingo à noite ele ia separar. Uma moça o ajudava. Ele pegava aquele monte de cartas, esqueci o nome agora, acho que é psicometria, não sei se é esse o nome, ele conseguia, pegando as cartas, ele lia as cartas com as mãos. Então ele falava assim: olha, essa carta aqui é comum, tinha uma resposta padrão. Quando era uma carta com um assunto mais delicado, ele fala: deixa que essa resposta. Mas só de colocar as cartas na mão.
Ele percebia, né? Ele colocava a carta assim, percebia e já ia separando. Então ele dizia, o perispírito era a minha pele. Né? Uma outra condição, eu lembro que uma passagem do Chico, que alguém vendo o Chico, falou assim, nossa, precisava acabar logo, estou com fome disso aqui, e aí vendo o Chico, falou, o Chico não deve estar com fome, não, por 3 horas da manhã, olha como é que ele já está gordo, parece um sapo gordo, e olha como é que ele está desse jeito. Aí acabou a reunião, o Chico, a pessoa chega perto do Chico, ô Chico, como é que você está? Eu estou esse sapo gordo que você está vendo aí. Quer dizer, não podia pensar perto do Chico. Ele tinha essa percepção das coisas, né? Ele lia pensamento, uma série de faculdades, né, que ele tinha. Então ficava difícil. Uma visão psicológica do Chico é o seguinte, lembra quando a gente falou que a faculdade mediúnica ela também tinha uma relação muito grande com o arcabouço psíquico de cada médium? Isso vai definir como o médium vai se comportar, como ele vai interpretar, como ele vai manifestar a sua mediunidade, né, essa sua faculdade. Quando aquela passagem do Chico, como Joana louca, o Chico vai dizer assim, olha, Chico disse certa vez que demorou muito para superar o rótulo de louco, porque quando criança ele começava a ver, ele via constantemente, interagia com os espíritos, ele tinha essa interexistência, e aí as pessoas falavam, esse menino é louco, os amiguinhos falavam, esse menino é louco. Para quem já tinha no seu psiquismo Joana, a louca, isso para ele era de um tormento muito grande. A espiritualidade sabia disso. E a madrasta dele, a primeira providência que faz, intuída pelos espíritos, vai dizer para ele assim, eu acredito em você, Chico. Quando quiser falar dos mortos, fala comigo. Quando você estiver vendo, fala comigo que eu acredito, Chico. Isso acalmou muito aquele complexo de loucura da Joana, a louca, de 45 anos. Então, olha como é que as coisas funcionam, e a pessoa certa tem que estar na hora certa, né? Tem que ter algum anjo que apareça. Por isso que receber os médiuns na casa espírita tem que ser com muito carinho, tem que ser com muita, sabe, tem que abraçar o médico, porque você não sabe o que está ali dentro, no seu arcabouço psíquico, você não sabe o que tem, né? É uma criatura que está ali para mexer com tudo isso, né? Então, isso é uma coisa que a gente deve repensar. Outra coisa, 45 anos de reclusão prepararam o Chico para dedicação quase exclusiva à doutrina espírita. Chico não tinha família, não constituiu família. O Chico, esses 45 anos de reclusa, não deixavam ele sair do castelo, a Joana ficava presa ali, não saía para nada, e pior, era decretada como louca. O Chico, na doutrina espírita, sem família, praticamente, eu digo sem constituir esposa, filhos, o Chico, ele dedicação exclusiva. Lembra uma vez que o Chico conta que ele ficou das 2 até as 18 horas, das 14 às 18 horas, conversando com os amigos, num domingo à tarde, né? Aí o Emmanuel aparece e fala para ele assim, olha, 18 horas, fala, Chico, chega, está na hora, nós temos mais trabalho. Ele falou, mas eu estou só conversando. Tá, mas já conversou bastante, vamos trabalhar. Aí disse que o Chico ficou chateado e falou assim, na próxima encarnação eu quero vir casado, ter bastante filhos, eu quero ter uma família, bastante gente em volta de mim. Essa era a condição. Então ele sentia isso, né? Ele tinha assim, determinados momentos, porque ele só se dedicou à doutrina. Isso o alimentava, não tenha dúvida disso. Mas não foi fácil, né? Quando o Chico foi pitonisa e foi levada pelo seu tio, Chico conta que o tio que o levou, né, ou que a levou à pitonisa, foi Emmanuel. E agora Emmanuel é aquele que vai levar o Chico, que vai acompanhar o Chico para caminhos outros, né, trabalhando essa mediunidade. Chico vai dizer que com Emmanuel ele tem um relacionamento de 40 mil anos. 40 mil anos, então vem de outros planetas, né? Porque só da pitonisa para cá é coisa de 2.600 anos, que o Chico disse que conhece Emmanuel, 40 mil anos, né? Então, olha a mediunidade, as pessoas, o mentor, como é que tudo isso é muito sério, como é que isso é um estudo muito aprofundado, não é uma questão de olhar e definir, não é uma questão tudo muito complexo, belo, né? Muito belo, muito bonito, muito profundo,
né? E não dá para julgar que alguém que aparece fala, eu sou... Não é assim, né? Não é assim. A gente está falando isso para talvez perceber essa dimensão que é tudo isso, né? Essa dimensão que é mediunidade. Olha, alguém fala, mas o Chico, eu gostaria de ser igual ao Chico. Meu Deus, de onde veio? De onde, por onde passou? Não foi ontem, não nasceu assim, você vai ser o Chico lá. Não. Há uma conquista, há muito sofrimento, há 45 anos de louca, de presa, de perturbação, porque ela acaba uma mediunidade atormentada, né? Nesse caso, enfim, né? Isso que a gente queria demonstrar. No Parnaso de Além Túmulo, o Chico já tinha escrito Parnaso de Além Túmulo, tinha 17 anos de idade. O senhor Joviano, que era daquela fazenda, que foi encaminhando o Chico para a doutrina espírita, o senhor Joviano vai falar para o Chico, Chico, quando você for ler o livro, estudar o livro dos Espíritos, faça uma prece antes de cada estudo. Tá? O senhor Joviano fala isso para ele. E o Chico fazia. E depois o Chico vai dizer assim, depois que eu fazia a prece, logo que eu fazia a prece, aparecia um senhor para mim, e ele sempre falava assim, você colaborou muito comigo, agora venho te ajudar. E me explicava todas aquelas dúvidas que eu tinha no livro dos Espíritos. Certa vez ele com o irmão Carlos Xavier, conversando, ele mostrou uma foto de Allan Kardec. Ele falou, mas é esse o moço que vem? Ele falou, então é esse moço é Allan Kardec. Allan Kardec vinha e dizia para ele, como você colaborou muito comigo, né, hoje eu venho e agradeço, e em gratidão eu venho te ajudar. Então, olha os compromissos, né? Uma vez conversando com um amigo meu, eu contando essa história para ele, ele falou assim, mas Allan Kardec não guardava mágoa dele? Eu falei, meu Deus, não é assim, né? Mágoa é nossa no dia a dia, uma coisinha que fala aqui, uma coisinha que magoa aqui, isso é coisa nossa, né? Imagina no nível de Kardec, é outra coisa, esquece isso, né? A palavra mágoa talvez ele já tenha esquecido há muito tempo, não faz parte do vocabulário dele, né? Talvez faz ainda do nosso, dele não. Então, dos interesses, se o Chico tinha interesses pessoais, para concluir, né? Interesses pessoais, como o Celine Jafé, como Chico Xavier, ele não tinha mais interesse nenhum. Né? Ele se anulou, não de forma, se anulou, mas de forma ativa, né? Para que a doutrina crescesse e ele cada vez mais diminuísse. Tem uma passagem que o senhor Arnaldo Rocha, que foi marido do espírito Meimei, que hoje é o espírito Meimei que nós conhecemos, Meimei foi casado com o senhor Arnaldo Rocha, e ele compra, e depois ele fica amigo do Chico, ele começa a visitar, ele trabalhou muito tempo com o Chico, nas reuniões mediúnicas do Chico, e certa vez ele compra uma cesta de frutas, né? Naquela época frutas eram frutas importadas, peras, maçãs argentinas, né? E morango, era tudo muito difícil, caro, não era comum isso, né? E leva para o Chico de presente. O Chico fala, Naldinho, muito obrigado, eu que não precisava se preocupar comigo, e tudo bem. Como eles já estavam saindo para ir para a reunião mediúnica, ele leva a cesta, né? E aí o Arnaldo falou, mas estranho, o que será que ele, né, vai comer lá no centro essas frutas? O que será que ele vai fazer? E no caminho ele fala, eu preciso dar os parabéns aqui para a dona Zuleika, que a dona Zuleika vai fazer aniversário hoje, eu não posso faltar, se eu faltar aqui no aniversário dela, ela vai ficar muito chateada, isso, aquilo. Segura aqui para minha cesta, e bateu palmo, dona Zuleika, chega a dona Zuleika, aquela festa, aquela alegria, Chico, que bom que você veio, pensei que você fosse faltar, eu estava preocupado, que bom, Chico, minha filha, e beijo, abraço, parabéns, que Deus abençoe, de saúde, olha o presente que o amigo Naldinho trouxe para a senhora. O Naldinho ficou sem saber o que fazer, ela pega, olha, mas não precisava tanta preocupação, e recebe. Se Celine Jafé tinha lá os seus interesses, o Chico, nenhuma cesta de frutas ele era de seu interesse. Né? Então, a consciência muda, e muda com o tempo. Né? Tenhamos entendimento da profundidade, da grandeza, da complexidade que é mediunidade, do que é trabalhar com os médios, do que é exercer mediunidade, né? E paciência, paciência. Porque os grandes também tiveram momentos de percalços, né? de equívoco, de falhas.
né? Mas mostraram que é possível, né? Mostraram que é possível. E o Chico, eu acho que é um exemplo de mediunidade. O que eu queria passar para vocês é isso, a profundidade, a complexidade que é a mediunidade. Não é alguma coisa trivial, uma coisa que se bate o olho, se acredita, né? As coisas são construídas assim ao longo do tempo e de muito tempo. Então, passo a palavra para vocês, fiquem à vontade para maiores comentários. Que excelente aula! Nossa, adorei! Eu não conhecia a trajetória espiritual do Chico. Muito bacana as histórias, viu? Legal, né? Muito legal. Joia. Parabéns, Nélio. A gente, realmente, confesso que não conhecia todos esses fatos históricos aí. Muito bacana isso, muito gostoso. Muito legal. Tem um livro que é Chico Diálogos e Recordações. Tem toda a trajetória dele ali. É simplesmente emocionante o livro, é muito bonito. Eu contei assim, sem os mínimos detalhes, né? É muito rico de detalhes cada reencarnação do Chico. É interessantíssimo. Alguém mais quer comentar alguma coisa, gente, sobre o capítulo? Sou Flávio, Ilmo, gostaria de falar alguma coisa sobre o capítulo do livro? Um assunto realmente, assim, muito profundo, né? E o Nélio nos trouxe aí grandes contribuições para que a gente possa refletir sobre a mediunidade. Então, gratidão aí, Nélio, né? Agradeço a oportunidade. Sobre essa questão da árvore, Nélio, eu lembrei também porque ela fala nesse capítulo a questão do fruto produzido, né? Como aquilo, se o fruto é bom ou não, né? Ela coloca como conduta, né? Seria uma conduta, se a conduta é boa ou não, né? No nível de mediunidade que nós estamos falando. E lá no Kardec, lá na escala espírita, a gente pegar no livro dos espíritos, ele coloca que na própria língua, a gente está falando de intercâmbio, né? Entre mundo espiritual e mundo corporal. Na própria escala espírita, ele fala já que na própria linguagem, né? Que pela própria linguagem você identifica, né? O nível do espírito, né? Então, se aquela comunicação vem de um espírito, né? De qual classe dá para identificar? Então, que pela linguagem se diz tudo. Então, não só na conduta, mas também na linguagem você já dá para identificar, né? Tem uma frase que diz assim, fale que eu possa te enxergar, e até vai mais longe, fala, escreva para que eu possa ter certeza de quem você é. Exatamente assim. É isso aí, muito bom, gente. Obrigado, Flávio, Ilma e Nélio pelos estudos da noite. Eu agradeço. Se ninguém quiser fazer mais algum comentário, a gente já tinha combinado que quem faz o último estudo faz a prece final, viu, Nélio? Não sei se então sou eu. Podemos fazer a prece? Por favor, agradeço. Então vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade, por mais essa bênção de estarmos aqui, Senhor, reunidos entre amigos, discutindo, aprendendo sobre essas questões fundamentais para a nossa trajetória, para a nossa vivência. Agradecemos a espiritualidade amiga por todo amparo, toda assistência e pelos benefícios que recebemos nesta noite. Nós também temos a certeza que todos aqueles que nos assistem foram premiados de alguma forma, nem que seja uma frase uma frase nova, capaz de acrescentar um valor novo, importante e necessário à vida de cada um. Assim nós agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, que assim seja. Graças a Deus. Isso aí, pessoal. Então, semana que vem estaremos aí, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Ótima semana. Obrigado, igualmente. Ótima semana a todos. Até a próxima. Obrigada, Ilma. Obrigado, seu Flávio. Excelentes estudos, excelente meditação.
Obrigado. Boa noite a Boa noite todos. a todos. Excelente semana. Obrigado, gente.